Irmãos, em nome de Jesus, tomem seus assentos, fiquem à vontade. Satisfação mais um domingo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos proporciona para nós estarmos aqui reunidos para adorar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluias, glória a Deus. E eu creio que é com essa intenção que vocês hoje vieram aqui para nos reunirmos neste prédio, para podermos justamente adorar esse Deus. Por quê? Porque esse caso não foi esse, não é essa a tua ideia, não foi por isso que você veio. Eu vou dizer para você que, infelizmente, você veio no lugar errado. Agora, se você veio para cá para buscar algo novo, para adorar o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, eu afirmo para você, você veio no lugar certinho, pois é aqui mesmo que o nome dele é glorificado, é aqui mesmo que o Espírito dele se manifesta no nosso meio. Aleluias. E eu quero aqui, o servo irmão Jorge já cumprimentou os visitantes, mas eu quero mais uma vez saudá-los em o nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. E eu tenho uma carta de um irmão que nos visita esta noite, que é o irmão pastor e irmão Josemi Nascimento dos Santos. Eu gostaria que se colocasse de pé, nosso amigo pastor. Ele é da Igreja Batista Gênesis Emanuel, do Recanto das Emas, do Distrito Federal, lá de Brasília. Ele veio para cá, receba o nosso abraço, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, assim como todos os demais visitantes nesta noite, tá? A casa é nossa, em nome de Jesus, amém? Muito bom receber pessoas aqui. E eu quero já adiantar para a igreja, tá? O pastor Josemi, ele é irmão do nosso irmão Juraci, tá? E no último domingo do mês, salvo engano, dia 27, ele vai estar trazendo uma palavra aqui nesse prédio, tá? Então eu já quero, baixa um pouquinho mais o fundo musical, eu já quero aproveitar e convidar a amada igreja para que no último domingo do mês, salvo engano, dia 27 agora de março, todos se façam presente para nós ouvir o que Deus tem para nos falar. Baixa um pouquinho o meu microfone também. O que Deus tem para nos falar através da boca do pastor, do irmão Josemi. Amém? Eu fico muito grato e muito feliz em poder conhecê-lo, irmão. Claro que nós recebemos a sua carta, nos honramos com ela, com a sua pessoa, mas antes mesmo do senhor vir, o Espírito já tinha testificado que o Espírito que habita em nós é o mesmo que habita em vós. Então nós glorificamos a Deus por isso. Não é porque tem um nome ou uma nomenclatura de pastor, não, porque isso para nós não muda em nada. Porque nós aprendemos que nós servimos a Deus e servimos aos nossos irmãos, ou seja, nós somos servos. A nomenclatura apenas com o tempo nos separa e nos dá mais incumbência, mais trabalho, mais encargos, essa é a grande verdade, mas não nos difere de nenhuma outra pessoa, amém? E o que muito serve para nós é o que o Espírito fala em nosso coração, porque este ministério, ele vive, ele sobrevive, ele anda nas asas do Espírito Santo. E é isso que de fato nos deixa muito felizes. E quando nós recebemos visitantes, recebemos outras pessoas na autoridade que Deus concedeu a elas, nós ficamos muito felizes. Baixa um pouquinho mais esse. Está em 16, rapaz? É que é só eu que estou com calor? Sentindo um calor aqui, o fogo do Espírito que está descendo aqui. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos estar trazendo hoje uma mensagem, a qual Deus nos deu, e nós vamos falar a respeito dessa palavrinha aqui, ó, aceleração.
Nós estamos vivendo o ano de 2022, é um ano que na verdade nos move numa aceleração. Nós já estamos vivendo algo sobrenatural. E a mensagem que Deus nos deu, desde o culto das primícias, no dia 31 de dezembro deste ano passado, no início deste ano, quando nós estamos aqui no culto das primícias, foi que nós viveríamos no ano de 2022, o ano da aceleração, ou seja, o que de repente ia demorar 5, 10, 50 anos, Deus vai nos conceder neste ano. Você tem fé para receber isso? Amém? É isso que Deus tem falado. E eu quero hoje falar para vocês um pouquinho a respeito disso, como viver a aceleração, porque você tem algo que você também precisa fazer, e uma das coisas que você precisa fazer para que você possa viver a aceleração é estar em posição. Se você não estiver em posição, pronto para receber, a aceleração vai passar e você vai ficar. Você não vai conseguir viver nesse ano o que de repente ia necessitar de 10 anos para você. Então eu quero que você entenda, preste muita atenção a esse respeito, porque a minha incumbência aqui é fazer com que você entenda o que Deus tem para você neste ano de 2022. Amém? Todos encontraram Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 a seguir? Amém, igreja? A palavra de Deus nos diz assim: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Amém? Papai, aqui está a tua palavra mais uma vez. Nós cremos, Senhor Jesus, e tu já nos deste a revelação dela. Mas eu quero muito mais, eu preciso de muito mais, meu Senhor. Então me dê, Senhor, revelação. Abre, Pai, meus olhos do sobrenatural, Pai. Usa minha boca, Senhor, para falar com a tua igreja, Senhor. Dê um coração ensinável, Pai, a cada um desses que aqui estão. Começando pelo meu coração, Senhor, para que nós possamos sair daqui todos cheios da tua graça, do teu poder, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero falar alguns temas aqui para vocês, e o primeiro é correndo juntos. A palavra de Deus diz que os dois corriam juntos. E aqui nós temos que parar e começar a refletir a respeito do quê? Nós temos vivido uns anos, uns tempos aí, mais propriamente dito, de 2019 para cá, final de 2019, começo de 2020, uma pandemia. O mundo, de um modo geral, ele foi colocado o pé no freio, ele parou, ele diminuiu a velocidade das coisas. E nesse período, muitas pessoas, com o tal de lockdown, tiveram que ficar trancadas, presas em suas casas. Outros trabalhando, mas só remotamente, através aí de meios, de comunicações, tá? Mas sem o contato físico. Então isso diminuiu, e diminuiu muito. Igrejas foram fechadas, pessoas perderam seus empregos, pessoas perderam as suas vidas. Você veja, preste atenção em uma coisa. Do final de 2019 para cá, foram milhões de pessoas que perderam suas vidas. E pessoas de toda a faixa etária de idade. Pessoas jovens, pessoas quando estavam no seu vigor físico pleno, e pessoas também de idade.
Mas é importante nós entendermos que houve essa parada, o mundo viveu esse paradeiro de um modo geral. Agora se vive um tempo de correria total. Você veja que essa semana eu estava acompanhando matérias, através da rádio, então a gente sempre procura buscar informações, e o governo do nosso estado, ele já fez um novo decreto, o qual suspendeu a obrigatoriedade do uso da máscara facial. E eu falei na quinta-feira, na célula lá em casa, eu até comentei com os irmãos, na hora que nós íamos fazer a oração final, eu quero acreditar que saiu esse novo decreto, não é porque esse é um ano político, mas sim porque está diminuindo o contágio e a quantidade de mortes. Por quê? Porque não se ouve mais falar como se ouvia antes. Os números estão ficando mais escondidos, não se divulga mais como se divulgava antes. É difícil nós entendermos de fato o que está acontecendo. Mas eu, pela minha fé, que é isso que me move, isso faz com que eu prossiga, isso faz com que eu ande. Eu sinto que os números, de fato, dos casos de contágio estão diminuindo gradativamente, cada vez mais. E eu quero acreditar que esse seja o real motivo para que houve esse decreto. E começou pelo estado, mas muitos municípios, por exemplo, Juína, no outro dia já aderiu isso também, Aripuanã também já aderiu. O nosso prefeito, infelizmente, ainda acho que ele está tirando um cochilinho, mas ele vai acordar já, para se posicionar e dizer se nós vamos precisar continuar ou não, enfim, Não quero entrar nesse mérito aí. Mas, enfim, as coisas estão voltando ao normal. Mas voltar ao normal como era uma vez, nunca mais vai. Por quê? Porque esta peste que assolou muitas famílias, vai continuar assolando ainda, por muito tempo. Eu lembro quando surgiu o caso da AIDS, que não faz tanto tempo assim, a impressão que dava era, pronto, agora chegou o fim do mundo, agora vai acabar com tudo. A AIDS continua matando até hoje, mas não se ouve mais falar. É muito difícil se ver campanhas orientativas a esse respeito. A gripe H1N1 matou e mata. Inclusive, para vocês terem uma ideia, a gripe H1N1 matou e mata muito mais do que a própria Covid. Mas também não se ouviu mais falar. Eu, às vezes, irmãos, eu fico irado com algumas atitudes dos nossos governantes. Por quê? Para vocês terem uma ideia, o sarampo, a catapora, a varicela e tantas outras doenças que há quantos anos não se ouvia mais falar. A própria dengue. Nós estamos vivendo casos de dengue assustadores em nosso município. Eu não sei se vocês viram, inclusive, um carro que a prefeitura colocou na rua com fumacê, soltando aquela fumaça lá que é um veneno e tal, para exterminar com o mosquito. Mas se não ouve mais se falar mais a esse respeito, não se vê mais campanhas divulgativas, é algo tudo mais escondido. Por quê? Porque, na verdade, o que gira esse mundo é o dinheiro. É o dinheiro que gira esse mundo. E isso não traz mais, porque não é novidade, então não traz mais rios de dinheiros aos nossos governantes. É lamentável isso tudo. Só que com tudo isso, vidas de pessoas vão se perdendo dia a dia. Pastor, por que o senhor está falando isso tudo? Para que você, assim como eu, entenda que só existe um que pode cuidar de você. E esse um que eu estou falando é Jesus. Independente das pandemias, das doenças, das dificuldades, de tudo, só existe um que pode te guardar e te livrar de todos esses males. E esse um é Jesus.
Quando eu falo que nós nos movemos pela fé, o que nos livra disso é a nossa fé, é a nossa crença em Jesus. É isso que nos move, o que faz com que nós andamos. E aí Jesus vem através do seu Espírito e fala para nós: esse ano de 2022, vocês vão viver o ano da aceleração. Agora, semana passada, Deus me dá uma visão. Eu comentei isso com alguns irmãos. Deus me dá uma visão, muitas pedras, mais ou menos desse tamanho, pedras normal, só que dentro dessas pedras havia muito ouro, e era preciso quebrar essas pedras, lapidar essas pedras para tirar o ouro que estava ali dentro delas, e eram muitas, que eu não podia contar. E eu, tendo essa visão, eu acordei e eu fui pedir para Deus: Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar? O que é isso que o Senhor está me mostrando? E aí o Espírito Santo me revela: aquelas pedras são pessoas que Ele mandará para a igreja, para que nós possamos lapidá-las, tirar aquilo que tem dentro delas, que é precioso. E o ouro, meu irmão, para você de repente que não sabe, o ouro é a perfeição de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus. É para nós aproveitarmos aquilo que tem de Deus dentro dessas pessoas. Pessoas vêm como rochas, cravejadas de ouro, ouro puro. Isso me deixava muito feliz, porque justamente o ano da aceleração, Deus mostra muitas pedras, a qual Ele vai mandar. Pastor, mas por que não era então já pedras de ouro? Tinha que ter essas pedras, essas impurezas junto. Porque todos nós, independente de quem seja, tem muita impureza ainda, tem muita sujeira no coração e precisa o quê? Ser limpo. E como que vai ser limpo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, precisa conhecer Jesus. Nós temos irmãos aqui na igreja que são nascidos em berço evangélico, mas que tem 2, 3 anos que eles mesmos testemunham e dizem: agora eu sou crente de verdade, agora eu conheço Jesus. Jó, depois que ele perdeu a sua família, seus filhos, depois que ele perdeu os seus bens, depois que ele perdeu tudo, depois que ele ficou sentado sobre cinzas com caco de telha, coçando as suas chagas, as suas feridas, depois de tudo isso, lá no finalzinho do livro de Jó, Jó 42:5, ele diz: antes eu lhe conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos, de que ele estava falando? Do coração dele. Hoje os meus olhos te contemplam. Ele estava falando que agora ele conhecia Deus. Por quê? Porque ele tinha testemunho de Deus. Ele sabia de fato agora quem era Deus e o que Deus tinha feito na vida dele. E assim, irmãos, também somos nós. Muitos, infelizmente, conhecem a Jesus, conhecem a Deus, o quê? De ouvir falar, mas não tem um testemunho com Deus. E por isso eu vejo tantas pessoas que se dizem que são crentes e estão o quê? Desviados. Eu vou mais longe e digo para vocês: aquele que verdadeiramente conhece a Cristo jamais se afasta de Jesus, jamais se afasta de Cristo. Ele não sabe viver mais sem Cristo, é impossível. Eu estava conversando antes ali fora com o irmão Wesley, e nós falando a respeito de riqueza, prosperidade, bênção, essas coisas, que tudo isso é diferente uma coisa da outra. E eu estava falando para ele: a maior riqueza que qualquer ser humano possa ter é ter Jesus.
Porque se ele tiver Jesus, ele tem tudo. Se ele tiver Jesus, ele tem alegria. Se ele tiver Jesus, ele tem paz. Se ele tiver Jesus, ele tem condições de honrar com os compromissos dele. Tem condições de sustentar a família dele. Por quê? Porque é Deus, através de Jesus, que provém tudo para nós. Engana-se quem pensa que eu faço algo pelas minhas próprias mãos. Porque se não fosse pela graça, pelo favor imerecido de Deus, pela misericórdia de Deus, eu nem aqui estaria. Nenhum de vocês aqui estariam. Pode ter certeza que tem irmãos que hoje não estão aqui, porque algo prendeu eles em casa. Porque aconteceu algo que eles não puderam vir. Alguns de repente alguma enfermidade, alguma coisa. São N problemas. Mas nós, Deus nos concedeu essa vitória de podermos estar aqui. Por que que você veio e de repente eles não? Porque essa palavra de hoje é justamente para você. Você veja que esses dois discípulos, eles correram junto. Esses dois discípulos eram quem? Pedro e João. Eles correram junto na mesma direção, para o mesmo lugar, para o sepulcro. E dali em diante, os dois homens sempre estariam na história da igreja. A vida com Deus é uma vida de unidade. Sempre vamos estar correndo junto com alguém. Pois quando temos propósito, nós procuramos alguém para sonhar juntamente conosco. E aqui eu quero abrir um parênteses para você entender. Se tem pessoas na tua vida, aqueles considerados amigos, mas eles não compactuam com você das mesmas coisas, eu vou te dizer uma coisa: de amigo não tem nada. Amigo verdadeiro é aquele que fica feliz com as tuas conquistas, aquele que sente prazer em ver o seu amigo bem, a sua família bem, prosperando em todas as áreas. Mas aí quando você chama alguém de amigo, você coloca dentro da tua casa, e ele vem. Eu digo isso, irmãos, porque isso já aconteceu comigo no passado. Pessoas que a gente coloca dentro de casa, eles vão ali para tentar nos levar para longe da nossa família. Vem nos fazendo os convites para ir atrás de outras mulheres, outras pessoas, para ir para uma lanchonete beber, sem as nossas esposas, vamos só nós, e tantas outras coisas. Isso de amigo não tem nada. Procure pessoas para andar com você, que pensem da mesma forma que você, que testemunhem as mesmas coisas que você, que tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo que você. A grande questão é que o mundo ele faz assim. Quando alguém compactua das mesmas ideias, o mundo tenta colocar na cabeça das pessoas: esse é um concorrente. E como concorrente eu preciso me afastar. Aqui que está um grande engano. Aquilo que Deus tem para você, o único que pode fazer que não se concretize na tua vida é você mesmo. Nenhuma outra pessoa, muito menos o diabo. E a palavra de Deus fala em Números 23, que Deus não é homem para que minta, não é humano para que se arrependa daquilo que ele fala. Se ele já falou que nós somos mais do que abençoados em regiões celestiais, é isso que nós somos. Agora preste atenção, nós somos mais do que abençoados em regiões celestiais. Eu tenho, o Zilomar tem como chegar e ir lá nessas regiões celestiais e pegar-me, apossar dessas bênçãos? Na carne não, é impossível. Agora no espírito sim. E aí quem vai me fazer ir lá, trazer essas bênçãos, é a minha fé. É o crer naquilo que os meus olhos não enxergam. Mas se Deus falou que eu sou abençoado, que Ele vai mudar a minha história, que Ele vai me dar aquilo que eu necessito, eu já tomo posse. Porque Ele falou, está falado. Nada muda isso. Nós precisamos entender isso.
Pedro e João correram os dois na mesma direção, andaram os dois juntos. Mas você veja que quando eles correram, mostrando a unidade que os dois estavam juntos, isso que unia eles, essa unidade, eles tinham uma mensagem, eles tinham algo. E essa mensagem era o quê? O Mestre ressuscitou. Aleluias! Era isso que era a mensagem deles, era o foco deles. O Mestre ressuscitou. Eles tinham a mesma direção, o sepulcro, eles corriam juntos. Não teria graça nenhuma. Você já pensou um atleta, meu irmão? Uma corrida de um atletismo, aí corrida dos 100 metros. Um atleta correr sozinho. Que graça que teria isso? Que emoção que seria essa? Como que seria isso? Veja que esse atleta, ele se prepara, ele treina muito, sozinho. Mas na hora da corrida, são inúmeros que estão ali junto com eles. Mas você veja, só um será o vencedor. Um vai chegar na frente, porque um vai ter pressa. Na nossa vida não pode ser diferente. Meu irmão, se eu estou falando, eu estou simbolizando com um atleta, eu quero que você entenda o seguinte: se você quer de Deus, você vai ter que buscar Deus como? Sozinho, no teu secreto. Pegando a tua Bíblia, entrando no teu quarto, lendo a sua Bíblia, meditando, orando, pedindo a Deus revelação. Agora, quando chega o momento da corrida, nós estamos aqui, olhem quantos, todos juntos. Se você está preparado, se você treinou bem lá atrás, meu irmão, você não vai correr, você vai voar. Agora, se você não está fazendo isso, bota eu com esse meu pezinho aí para correr com os atletas aí, não precisa ser 100 metros não, só 10, para ver quem vai chegar na frente. Agora pega esses mesmos, coloca junto comigo e fala: agora vamos falar do que é do Espírito. Aí você vai ver a diferença. Por quê? Porque eu me preparo, eu treino, eu busco, eu oro, eu falo com o meu Deus, eu me encho dele para que eu possa vir e falar para vocês. Por que que existe alguns atletas que se destacam? Porque eles pagam um preço. Eles abrem mão de churrascada, de noitada, de festas, de badalações, de tudo mais. Para quê? Para estar treinando. Para quê? Para o dia da corrida. Para ele se tornar um vencedor. Se você, homem de Deus, mulher de Deus, fizer da mesma coisa, da mesma forma, buscar essa intimidade, estar com Deus, chegará o dia dessa corrida. Sabe qual é o dia, meu irmão, que eu estou falando? O dia que Deus vier, Jesus vier como um ladrão, num abrir e fechar de olhos, e recolher, arrebatar a sua igreja. Se você estiver pronto, preparado, está em forma, tu vai subir glorificando o nosso Deus. Agora, se você não tiver, meu irmão, minha irmã, você vai ficar para a disciplina de Deus, para o milênio da disciplina. Existe duas categorias de crente. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Existe o crente e o crente vencedor. Os dois são salvos, mas o crente vencedor é o que vai reinar com Cristo. O crente, ele vai ser salvo, mas ele vai precisar passar o quê? Pela disciplina de Cristo. Sabe quem que escolhe qual dos dois você é? É você mesmo. É você que vai escolher se tu quer ser apenas um crente ou se tu quer ser um crente vencedor. Ou pior ainda, se tu não quer nem ser crente, tu quer ser um derrotado. Porque chegará o dia do julgamento. E lá tu pode receber a tua coroa, o teu galardão, como tu pode ser condenado e ir para o lago de fogo e enxofre.
A decisão só é sua. Ninguém mais pode decidir por você. Correndo apressadamente, mas o outro discípulo correu apressadamente, mais rápido do que Pedro. Pedro e João, eles corriam juntos. Porém, João corria mais rápido, mais apressadamente. Isso é correr com a vontade de chegar primeiro. Pois João, ao saber que aquele que amava havia ressuscitado, ele tratou de correr mais apressadamente. O amor de Jesus por João o impulsionou a correr mais apressadamente que Pedro. E o impulsionou a chegar o quê? Primeiro. Aqui que é importante você entender. O que fez com que João fosse mais rápido do que Pedro? O amor. O amor que ele sabia que Jesus tinha por ele. Não era nem o amor dele por Jesus, era o amor de Jesus por ele. Por quê? Porque ele tinha certeza disso. Ele não tinha dúvida nenhuma que ele era amado por Jesus. E quando chega Maria Madalena, fala: olha, removeram a pedra lá do sepulcro, e o corpo do nosso mestre Jesus não está mais lá. Ele não ficou se lamentando, ele não ficou chorando, ele não ficou murmurando. O que ele fez? Ele partiu na corrida para lá, porque é o meu mestre, é aquele que me ama. E eu quero ir lá, eu quero estar junto, eu quero ver. A maioria das vezes, quando acontece qualquer coisa, ou chega qualquer notícia, sabe qual que é a primeira coisa que nós carnais fazemos? Começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a amaldiçoar por aquilo que aconteceu. E deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. A tua boca, ela é profética. E ela profetiza tanto coisas boas quanto coisas ruins. Pode ter certeza disso. Aquilo que sai da sua boca no mundo espiritual tem um peso muito grande. Tem um peso sobre os teus filhos, as tuas filhas. Tem um peso sobre o teu cônjuge. Tem um peso sobre o teu trabalho. Tem um peso sobre a tua vida. É aquilo que você fala. É aquilo que sai da tua boca. Então preste atenção naquilo que está saindo da tua boca. Em vez de murmurar, corra para os braços de Cristo. Vá para o teu secreto. Chore na presença de Deus. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos fazer. Em sabermos que somos amados, nós queremos chegar primeiro. Corremos apressadamente para os braços do Pai. A questão não é apenas correr, mas é correr com o intuito de chegar primeiro, de ser vencedor. Irmãos, deixa eu explicar melhor essa questão que eu estou falando, de chegar primeiro, de ser um vencedor. Eu não estou falando que apenas nós estamos aqui em 20 pessoas, 30 pessoas, apenas aquele que correr que vai ser um crente vencedor. Todos os 30 podem serem crentes vencedores. Não há um limite para crente vencedor. Não há limite. Todos quantos querem, buscam, renunciam, pagam o preço pelas coisas do mundo, são crentes vencedores. Quando você abre mão do teu eu, do teu ego, do teu orgulho, da tua justiça própria, para viver aquilo que Deus tem para você. Quando você abre mão de ter comunhão com as coisas deste mundo e começa a ter comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, você se torna um crente vencedor. A palavra de Deus diz, e aqui muitos confundem, a palavra de Deus diz que quando Jesus vier para buscar a sua igreja, se tiver 2 no moinho, um será levado, outro deixado. Se tiver 2 no campo, um será levado e outro deixado. Preste atenção. Essa parábola que Jesus está contando, ele está falando justamente disso que eu estou falando agora para vocês. Do vencedor e do não vencedor, do derrotado de certo modo.
Os dois são crentes, mas veja, um será levado, por quê? Porque ele estava maduro, ele tem maturidade, ele está pronto para reinar com Cristo. O outro ainda não. O outro precisará passar pela disciplina para depois poder subir. Só que esses que passar pela disciplina, eles não vão receber coroa, não vão reinar com Cristo. Essa é uma grande diferença. E nós precisamos entender isso. Amém, irmãos? Mas aquele que apenas corre, este não anseia em ser o primeiro, em ser um crente vencedor. Ele apenas quer correr, ele apenas quer chegar. Mas nós somos a geração dos vencedores acelerados. Somos a geração do arrebatamento. Na volta de Cristo seremos os primeiros a subir. Você está entendendo agora o que é o primeiro? São centenas de milhares que subirão quando Jesus vier assim como um ladrão buscar a sua igreja. Eu estou me preparando para isso. Você está se preparando para isso? Não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus. Você está se preparando para isso? Se não está, ainda há tempo. Se prepare. Busque. Renuncie às coisas deste mundo. Rompa esse cordão umbilical que te liga com as coisas deste mundo. Conecte esse teu cordão umbilical direto com o trono da graça, com o favor de Deus. É isso que você precisa fazer. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Agora, depois que esse fôlego de vida se for, meu irmão, nem eu e nem ninguém vai poder fazer nada por você. Podemos fazer o culto mais bonito, orar e chorar na presença do teu corpo, mas a tua alma já está destinada para onde vai. Ninguém tem o poder de mudar. O único que tem o poder de mudar o endereço para onde a tua alma vai é você mesmo, enquanto você está vivo. Ah, pastor, mas tem outro lá que fala que pode encomendar o corpo. Eu posso encomendar o corpo de qualquer um para levar daqui para o cemitério. Isso eu posso. Agora a alma, meu irmão, Deus não nos deu esse poder não. Nem para mim, nem para ninguém que está nessa terra. O único que tem o poder é você, enquanto você está vivo, com as tuas decisões. É você quem escolhe. É você quem escolhe para onde você quer que a tua alma vá. Lembre-se, nós somos triuno. Nós somos três em um. Nós somos corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo veio do pó e para o pó voltará. O nosso espírito, que é o fôlego de vida, foi dado por Deus e para Deus voltará. Aqui está o corpo, a alma e o espírito. O corpo, que é a massa, cemitério. O espírito voltará para aquele que o deu, Deus. A alma. Para onde vai a tua alma? A tua alma vai acompanhar o espírito? Vai para Deus? Ou a tua alma vai para debaixo da terra, fogo? Para onde ela vai? É você que tem o poder para escolher. Sabe qual que é a minha obrigação aqui? Orientar você. Fazer com que os seus olhos sejam abertos para você poder tomar a decisão. Mas a decisão é pura e exclusiva sua. Correr apressadamente é correr aceleradamente. É acelerar a todo vapor. Todos correm, mas os que aceleram chegam primeiro. Os que renunciam às coisas deste mundo, renunciam o seu próprio eu, esses serão os crentes vencedores. E nós vamos acelerar, nós queremos ser os primeiros, nós queremos ser os crentes vencedores e subir no arrebatamento. Você crê nisso? Você crê nisso? Você tem convicção disso? É isso que você quer para a tua vida? Amém? Então glorifique o nosso Deus, exalte Ele, se desprenda das coisas do mundo, viva uma vida em santidade para Cristo.
Santidade, irmão, é ser santo. Seja santo. Você sabe o que é santo? Santo significa separado para Deus. Só isso. Seja separado para Deus. Ande nos caminhos do Senhor. Seja uma semente qual vai ser frutífera, o qual vai gerar muitas outras sementes. Seja isso, escolha isso para você. Lembra o que eu falei no começo aqui da minha conversa com o irmão Wesley ali fora? Você quer ser rico? Você quer ser próspero? Você quer ter tudo o que você necessita? É bem simples. Tenha Cristo. Tenha Jesus na tua vida. Você vai ver como as coisas vão acontecer na tua vida. É simples assim. As pessoas muitas vezes eles ficam fazendo um balaio de gato, colocando 1001 dificuldade. Ei, você quer ser livre? Você quer ser liberto? Você quer ser excluído do lago de fogo e enxofre? É muito simples. É só você crer em Jesus com o teu coração e confessar Ele com a tua boca. Simples assim. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa que eu preciso mudar na minha vida, pastor. Eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou me prostituindo, eu moro com uma pessoa, mas ainda não sou casado, pastor. Eu tenho tanta coisa, eu vou resolver isso tudo primeiro, para depois eu vir para Cristo. Deixa eu te dizer, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, venha do jeito que você está. Não pense que você consegue mudar algo em você mesmo. Agora você consegue mudar quando você toma a decisão e pede para que Jesus venha e te dê força, te livre daquilo. Irmãos, eu fumei, eu creio que por uns 30 anos. E eu parei de fumar assim. A impressão é que eu nunca tinha fumado na minha vida. Eu bebia tanto que todo dia eu queria beber. Eu já me achava um alcoólatra. Eu parei de fumar, de beber, assim, de um dia para o outro. Nunca mais coloquei bebida de álcool na minha boca. Sabe por quê? E olha que muitas vezes eu tentei. Quando eu fumava, eu lembro até hoje, quantas vezes eu pegar a carteira de cigarro, isqueiro, jogar tudo fora. Nunca mais eu fumo e tal, não sei o quê. Não demorava muito lá, e aí eu comprar tudo de novo. Quantas vezes deu eu acordar de manhã naquela ressaca terrível, nunca mais eu bebo. Não dava nem tempo de sarar, já ia lá beber de novo. Mas chegou um tempo, o qual eu entendi que eu por mim mesmo era incapaz de me livrar de tudo aquilo. E aí eu corri para aquele que pode, para Jesus. Eu não precisei ir diminuindo. Eu vejo às vezes pessoas dizendo assim: não, eu estou diminuindo devagarzinho. Ei, isso é mentira do diabo. Não existe isso, meu irmão, minha irmã. Ou você para, ou você não para. Simples assim. Ah, pastor, mas não é tão fácil também a gente se livrar tantos anos. É fácil sim. Se você quer de fato, coloca Jesus nesse teu problema. Coloca Jesus nisso que está te amarrando. Você vai ver como é fácil. O problema é que as pessoas não creem em Jesus. Elas creem nelas mesmas. Que eu vou parar, eu vou fazer. Ei, nós não temos poder para fazer nada. Sabe o que é nada? Nós só temos o poder e a força quando Ele nos dá. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando Ele está no negócio, meu irmão, minha irmã, só vai para frente. Só cresce, só prospera em tudo que você possa imaginar. Em tudo, só vai ter crescimento. Vou repetir. Os que renunciam a este mundo, renunciam o seu próprio eu, esses serão os crentes vencedores. E nós vamos acelerar.
Nós queremos ser os primeiros, nós queremos ser os crentes vencedores, aqueles que vão subir já no arrebatamento. Se você crê nisso, glorifique o nosso Deus. O mundo vive uma correria, mas nós vamos viver uma aceleração em Cristo. Amém? É isso que nós vamos viver. A nossa esperança não está nas coisas deste mundo, naquilo que as minhas vistas enxergam. A minha esperança está em Deus. Sabe qual que é a grande diferença? Você que tem esperança nas coisas deste mundo, a esperança, olha, a mesma palavra, a esperança das coisas deste mundo, você não sabe se vai acontecer ou não. Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. Mas quando a tua esperança está em Cristo, quando você tem a promessa de Jesus, meu irmão, não tenha esperança, tenha certeza que vai acontecer na tua vida. Essa é a grande diferença. Pastor, mas eu estou pedindo algo há tanto tempo, por que não aconteceu ainda? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus diz que nós erramos porque não sabemos pedir, nós pedimos de forma errada. Muitas vezes nós queremos algo grandioso, algo bom, e é isso que nós temos que querer de fato, porque o nosso Deus é grande. Mas nós não pedimos antes de eu pedir, vamos dizer assim, eu quero um avião. Antes de eu pedir um avião, eu tenho que pedir para Deus: Senhor, me dê condições de ter um avião e mantê-lo. Então me prepara primeiro, para depois me dar o avião. Porque se Ele me der um avião agora, eu vou fazer o que com ele? Não vai ter serventia nenhuma. Então entenda uma coisa, peça para Deus primeiro preparar você. Outro detalhe que é muito importante: pessoas às vezes pedem algo material e também não está errado. Pedir uma casa, né? De repente você que não tem, ou você que tem, pedir uma casa melhor, um trabalho melhor, um ganho melhor, não tem nada de errado nisso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, peça para Deus primeiro preparar o teu coração, para quando tu receber aquele milagre, você não se corromper. Sabe o que a maioria das pessoas não recebem? Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Se você pede algo e Deus te der aquele, às vezes, eu vou citar um outro exemplo para você entender melhor. Tem pessoas às vezes que têm uma enfermidade, uma doença, e ela passa a vida pedindo para que Deus cure ela. Deus conhece o coração dessa pessoa. Deus sabe, se Deus curar ela, sabe qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Vai fazer igual dos 10 leprosos. Lembra o que 9 fez? Eram 10 que Jesus curou. Quantos que voltou? Quantos que veio agradecer? Quantos que foi grato a Jesus? Apenas um. 9. Eles só queriam a cura. Só queriam uma cura. Você está entendendo? E se Deus conhece o teu coração, tu acha que Deus vai te dar para fazer com que daí você abandone Ele? Não. Por quê? Porque o propósito de Deus, meu irmão, não é só te livrar do fogo, do inferno, não. É ter comunhão com você. O que Deus quer é ter comunhão com você. Preste atenção no que eu vou dizer. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você sabia disso? O Espírito Santo é uma pessoa. E ele como pessoa e eu como pessoa, sabe o que eu faço? Eu sento e converso com ele, igual estou conversando com vocês. Eu sento no meu secreto, não importa se é dentro do banheiro, na sala, no quarto, na cozinha, não importa onde. Eu levanto de manhã, quando eu saio para fora da minha casa, muitas vezes, eu fecho os meus olhos e fico falando com meu amigo Espírito Santo e abraço ele, eu sinto ele ali. Você sabe o que é isso? Intimidade. Ei, meu irmão, minha irmã, isso é possível. Eu não estou contando historinha para você, não. Eu não estou querendo enfeitar a ministração. Eu não preciso disso. Eu estou falando quem é Jesus. Eu estou falando o que Ele pode fazer na tua vida. Eu comentando com o irmão Wesley, eu falando para ele: irmão, veja que tem tantas pessoas que às vezes têm tanto dinheiro,
citando o exemplo do dinheiro, fazenda cheia de gado, e ele não pode, é proibido por médicos, de comer um churrasco. Pessoas, donos de supermercados, ele não pode comer um pudinzinho, um bolinho. Por quê? Porque ele tem diabetes, o triglicerídeo dele sobe, está lá em cima. Ei, que prazer é esse? Que vida é essa? Quando você tem Cristo, meu irmão, minha irmã, você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. Você está entendendo a diferença? Ah, pastor, mas eu não tenho como fazer um churrasco no meu aniversário. Pastor, eu não tenho como comprar um bolo no meu aniversário. Ontem era meu aniversário, amém? Se quiser me dar presente hoje, eu ainda aceito. Amanhã, depois, semana que vem, é bem-vindo, em nome de Jesus. Na quinta-feira era aniversário da minha esposa. Nós comemoramos na célula lá em casa. E ontem era o meu aniversário. Sabe como que eu passei o dia de ontem, dia do meu aniversário? Na construção da casinha que nós estamos lixando parede e pintando, o dia todinho. E sabe o que eu estava fazendo além disso? Glorificando e exaltando ao meu Deus por poder estar ali lixando e pintando uma parede. E aí quando chega a noite, meu irmão Juraci resolve fazer um churrasquinho em comemoração ao irmão dele, pastor, que veio para visitá-los, e me convida. E aí ele estava no banheiro, o Espírito Santo fala com ele: hoje é aniversário do teu pastor. E ele foi lá e comprou um bolo também, que estava delicioso. Eu comemorei o meu aniversário comendo um churrasco e comendo um bolo. Você viu como Deus é maravilhoso? Nós não íamos fazer nada lá em casa. Não é porque não tem condições de nada disso, não. É porque primeiro que nós não temos o hábito de fazer festa, esse tipo de coisa. Tanto é que no aniversário da minha esposa, ela nem sabia, eu pedi para a irmã Leia, a esposa do Léo, para que ela fizesse um bolo e levasse para nós lá compartilhar um pedacinho cada um. E no meu, simplesmente nós não íamos ter nada. Mas aí Deus fala no coração do varão: o teu pastor está de aniversário. E sabe o que é mais interessante, irmãos? É que ele vai comprar um bolo. Nessa última viagem que eu fui ministrar numa igreja, lá na igreja do pastor Deusenir, em Lambari do Oeste, muitos aqui conhecem. E por várias vezes, o pastor Deusenir chegava e falava para mim: pastor, as tuas mãos estão cheias de pérolas. Eu vejo pérolas nas tuas mãos. Eu falei: amém, pastor, amém. E eles vão comprar o bolo. Eu fiquei tão emocionado, Juraci, que eu esqueci até de pedir para tirar uma foto. Acho que ninguém tirou, né? Tirou? Oh, glória, aleluia. Depois mande para mim, varão. Em nome de Jesus. Pronto, estamos combinados. Estamos combinados. Porque esse bolo que eles compraram, de um lado tinha um monte de umas bolinhas que parecia, sabe o quê? Duvido que você adivinhe. Pérolas. Tinha um monte ali em cima. Quando eu olhei para aquele bolo, na hora o Espírito me lembrou o que o pastor falava na minha vida, que eu tinha pérolas nas minhas mãos. Nunca nem sonharam com isso. Poucos irmãos aqui que sabem disso que eu estou contando. Você viu o que é o Espírito Santo? Você viu como o Espírito cuida de você nos mínimos detalhes, irmão e irmã? Ele te ama. Ele te ama. Ele te escolheu. Você é dele. Amém? Aceite isso na tua vida. Pare de ficar lutando contra isso. Ei, se o vento está me empurrando para cá, para que eu vou querer ficar contra o vento? Eu vou surfar nessas ondas, meu irmão, e vou seguir esse vento. Sabe por quê? Porque eu sei aonde esse vento vai me levar. Eu sei quem está me dirigindo. Eu sei qual é o leme que me conduz. É Cristo. Ei, meu irmão, minha irmã, como é bom viver a presença desse Deus.
Como é bom poder usufruir das maravilhas que esse Deus nos dá. Você está entendendo por que eu falei que eu não acredito que quem já tem testemunho com Deus, quem conhece verdadeiramente Jesus, se afaste dos caminhos dele? É impossível, meu irmão. A gente fica mais do que criança, de chorona. Eu acho que nesse dia o irmão Juraci, que é um dos mais novos convertidos aqui da igreja, eu acho que ele já chorou tanto que ele não tinha chorado em 50 anos. Ô, homenzinho mole, rapaz. Cada pouco nós estamos conversando e ele chora. Sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? É o Espírito Santo. Sabe qual que é a diferença de um choro de alguém que está em Cristo e alguém que não está em Cristo? Quando tu vê alguém que não está em Cristo chorar, sabe o que é isso? Desespero, dor, sofrimento. Alguém que está em Cristo quando está chorando, meu irmão, comece a glorificar, bater palma, pular para cima e gritar. Sabe por quê? Isso é alegria, satisfação, prazer. É algo que não tem nem como explicar. As lágrimas vêm, descem, nos contagiam. O nosso coração, ele fica a ponto de explodir de tanta alegria. É indescritível, simplesmente assim. É indescritível o que Deus faz em nossas vidas. Irmãos, veja, assim como Pedro e João, nós também temos uma mensagem de que Jesus está voltando. Lembra que eu falei qual era a mensagem que Pedro e João tinham? O nosso mestre Jesus ressuscitou e eles partiram na corrida para lá. João, por saber que era tão amado de Jesus, ele acelera e chega na frente. Mas agora eu digo para você, eu e você também temos uma mensagem, e a mensagem é: Jesus está voltando. Não vai demorar, meu irmão. Esses sinais que estão por aí, preste atenção, tá? Milhões de pessoas morrendo no mundo, todos de forma acelerada. Nós temos que acelerar a volta de Cristo, e só podemos fazer isso pregando o Evangelho, falando das boas novas de Cristo, mergulhando de fato em Cristo, nos entregando de corpo, alma e espírito a Cristo. É isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos fazer. Para mim encerrar, correr apressadamente e andar por fé. Em Romanos 1,17, a palavra de Deus diz assim: pois o Evangelho mostra como Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Na ótica de Deus, andar pela fé é correr apressadamente, é a mesma coisa. Pois quando andamos por fé, nós contemplamos as coisas já lá na frente. Adiantamos tudo, vemos com os olhos espirituais. Vemos todas as coisas antes mesmo delas existirem na realidade. Então andar por fé é acelerar a visão. Quando andamos por fé, nós aceleramos a visão, aceleramos aquilo que nós queremos ver. Se você tem algo que você quer ver, que você quer ter na tua vida, ei, meu irmão, acelere a busca por aquilo. Como é que você vai acelerar? Não é sair pelo mundo gritando, aprontando, não. Você vai acelerar pegando a tua Bíblia, meu irmão, entrando no teu quarto, lendo ela, vendo o que a palavra de Deus diz, pedindo para que Deus prepare o teu coração para o momento que aquilo vai chegar na tua vida. Meu irmão, a fé nos leva a colocar a mão no que é inexistente e trazer para a existência. Você está entendendo o que Jesus já disse? Que nós já somos mais do que abençoados nas regiões celestiais? Então você tem que se tornar o quê? Espírito. É um espírito vivo que anda em um corpo. Não é o corpo que conduz o espírito, não, é um espírito que conduz um corpo. Então você vive o sobrenatural de Deus todos os dias da tua vida. Eu vejo pessoas às vezes dizendo: pastor, recebi um milagre na minha vida e tal. Eu não
não quero desmerecer o teu milagre, não. Mas deixa eu contar para você, eu vivo todos os dias o milagre de Deus. Talvez você ainda não percebeu, você é um milagre de Deus. Por que você acha que você está aqui hoje? Porque você é um milagre de Deus. Quantos que você conhece que já foram? Mas você está aqui. Quantos que nesse exato momento estão aí nos bares, nas casas noturnas se prostituindo, ou em lugares piores ainda? Você escolheu estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo a grande diferença que é isso? Ah, pastor, mas tem um parquinho ali na cidade, né? Eu podia estar lá, né, pastor? A diversão é muito boa. A diversão saudável é excelente. Mas a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Domingo à noite é o momento o quê? De eu me reunir com os irmãos em comunhão lá no prédio e adorar ao meu Deus. Agora eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 dias que eu posso ir. Por que eu tenho que ir justo no domingo à noite, no dia que eu tenho que reunir com meus irmãos e ouvir a palavra de Deus? Ah, pastor, porque durante a semana eu não tenho tempo. Domingo é o único dia que a maioria das pessoas não tem um trabalho afetivo, né, que tenha que cumprir horário ou coisas parecidas. Apenas o domingo. Porque nos outros demais dias, geralmente todos nós temos. Mesmo nós que trabalhamos por conta. Mas nós temos a responsabilidade de tal hora estar com o comércio aberto, ou estar fazendo o que a gente tem que fazer, enfim, a gente tem que estar lá. Em Hebreus 11:10, a palavra de Deus diz assim: porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Abraão creu e a Bíblia diz que ele teve uma visão, ele viu a cidade futura, a Nova Jerusalém. Em Gênesis 15:13, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse, fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Você veja a visão que o profeta de Deus teve. E foi o quê? Foi assim que aconteceu. Meu irmão, tenha visão agora. Eu estou tentando abrir a tua visão do sobrenatural para você entender. Deus tem um propósito, Deus tem uma visão para você. Deus quer fazer de você um crente vencedor. Deseje isso, queira isso. Abraão, também crendo, teve uma visão onde viu a sua descendência cativa por 400 anos no Egito. Quando nós cremos, nós aceleramos a visão. Quando você crê e toma posse da visão que Deus te dá, você vive com alegria, porque o que para muitos é milagre, para você é o que? Natural. Porque nós vivemos o sobrenatural de Deus todos os dias de nossas vidas. Nós somos o verdadeiro milagre de Deus. Aleluias! Porque é isso que nós somos. Nós somos o milagre de Deus. Eu não sei você, mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era. E eu sei o que Cristo fez de mim. Eu sei o que tinha dentro de mim. E eu sei o que hoje mora, habita, vive dentro de mim. Essa é uma grande diferença que nós precisamos entender. Todas as vezes que o Senhor levantou um rei ou um profeta, Ele estava acelerando a visão. Pois eles governam e falavam dentro de uma visão. Eles criam naquela visão e então tudo era acelerado. Quando você crê, você acelera a visão.
Ande por fé e acelere a visão de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nas suas finanças. Creia, tome posse dessa palavra na tua vida e comece a viver o sobrenatural de Deus a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Creia e tome posse dessa palavra para você. O que Deus quer é te abençoar. O que Deus quer é ter comunhão com você. Ei, preste atenção em uma coisa: nenhum daqueles que a Bíblia conta dos servos de Deus mendigava o pão. Nenhum deles. Você acha, meu irmão, que você precisa viver essa vida medíocre, mediana? Não, você não precisa. Deus quer que você viva o sobrenatural dele todos os dias. Tu acha que é vontade de Deus que você tenha uma vida de enfermidade, uma vida de escassez, uma vida de dificuldade? Não, Jesus falou: neste mundo tereis aflições, mas não que tu ia viver durante uma vida toda com algum problema. Pastor, mas então o que eu posso fazer? Peça para Deus converter verdadeiramente o teu coração. É isso que você precisa fazer. Peça para Deus entrar no teu coração e mudar, tirar tudo, dê legalidade a Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, é uma grande diferença. Para o diabo, você não precisa fazer nada. Ele vai e invade a tua vida e te destrói. Ele te mata, ele te rouba. Para Deus, meu irmão, Deus te deu o que? O livre-arbítrio, o direito de você escolher o que você quer. Então, como ele te deu isso, foi a palavra dele, ele não pode voltar atrás. Então, se ele te deu isso, ele depende o quê? Que você escolha por ele. Por que que Jesus chegava para um cego, para um aleijado, para um coxo, e perguntava para eles: o que queres que te faça? Cara, se o cara era cego, era evidente que ele queria o quê? Voltar a enxergar. Por que então que Jesus perguntava? Porque Jesus queria ouvir dele. Muitas vezes nós passamos por problemas, por dificuldades. Por quê? Porque nós não contamos para Jesus, nós não falamos para Jesus, nós não convidamos a Jesus para entrar naquela causa nossa. Aí muitas vezes nós abrimos uma campanha. É uma campanha de 7 dias de oração aqui, que Deus vai me dar um emprego melhor. Olha o que você está querendo fazer. Uma permuta com Deus? Uma barganha com Deus? Então quer dizer que você vai fazer 7 dias de uma campanha a troco de um serviço melhor? Deus não faz barganha com ninguém. Deus já te deu o que tinha de mais precioso, o Filho dele, para livrar eu e você das garras do diabo. Ele já fez. O que mais que nós podemos esperar o querer de Jesus? Nada. Se eu entendi isso, meu irmão, agora o que eu vou fazer? Eu vou viver minha vida para Ele. Eu vou glorificar, eu vou exaltar o meu Pai. A maioria de nós que estamos aqui somos pai ou mãe. Quando seus filhos, eu vou usar um termo assim para você entender melhor. Quando seus filhos andam na linha, andam direitinho, não enche o teu coração de alegria? Você não compra presentinhos para eles? Por quê? Porque tu está feliz. Agora, quando o filho é meio rebelde, aí dá vontade de pegar a varinha, né? Dar umas torcidinhas, né? Ei, mas com Deus não é diferente. Se tu andar nos caminhos do Senhor, se tu for obediente a Ele, Ele vai estar te presenteando. Sabe qual é os presentes que Ele vai te dar? Os dons. Dom de línguas, dom de cura, dom de profecia, tantos dons. Ele vai começar a te dar. Ah, pastor, mas eu não preciso fazer uma campanha para pedir? Para quê? Não precisa, porque se tu for fazer uma campanha, meu irmão, a maioria das pessoas, preste atenção, eu não sou contra a campanha. Eu sou contra a forma que as pessoas ensinam a fazer a campanha, que está errado. Muitos pastores, líderes, pastor, eles incentivam as pessoas a fazer permuta com Deus.
E não vai receber nunca. Não vai receber. Comece a glorificar a Deus e exaltar a Deus. Comece a ser obediente a Deus. Comece a colocar Deus como em primeiro lugar na tua vida. Aí você vai ver a mudança na tua vida. Rompa o teu cordão umbilical com as coisas do mundo. Conecte-se com o trono da graça, com Cristo. Pare de murmurar. Comece a glorificar e exaltar. Deus já te deu uma vida. Deus já te deu uma família. Deus te deu um trabalho. Deus te deu saúde. E ainda ficar murmurando. Ei, vamos mudar a nossa forma de ver. Vamos começar a agradecer, glorificar o nosso Deus. Vamos começar a exaltar o nosso Deus. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais, olha só essa palavrinha, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: busque aquilo que é o certo, aquilo que é de mim, e deixe que eu provenho para você tudo aquilo que você necessita. O grande problema é que muitos não buscam o reino de Deus, eles buscam para o seu deleite, para os seus prazeres carnais, e aí não vai receber. É a forma que nós recebemos, é a forma que nós olhamos, a forma que nós vimos, é que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Agora preste atenção em uma coisa. A primeira coisa para você poder acessar as bênçãos celestiais, as coisas de Deus, a primeira coisa que você precisa é ter Jesus. É você entregar a tua vida para Jesus. Irmãos, acredite vocês, eu não vou dizer todos os dias, mas na maioria dos dias, quando eu levanto de manhã, aquilo que eu estava falando, que eu fico conversando com o Espírito Santo, eu falo para Deus: Senhor, eu renovo com o Senhor a minha aliança. Sabe o que eu estou fazendo quando eu estou falando isso? Eu falo: Senhor, eu recebo o Senhor na minha vida, todos os dias. Pastor, quantas vezes você já aceitou Jesus então? Não faço a mínima ideia. Quantas vezes você ainda vai continuar fazendo, pastor? Não faço a mínima ideia. Porque o meu amor por Deus hoje é tão grande, por saber do amor dele por mim, que, meu irmão, eu não quero viver longe desse amor, não. Eu quero ter esse amor comigo todos os dias da minha vida e cada vez mais. Eu quero andar em sintonia com esse amor, porque eu entendi o que ele já fez por mim. Não é o que ele está fazendo, o que ele vai fazer amanhã. Eu entendi o que ele já fez, e o que ele já fez para mim é muito mais do que o suficiente. Ele me tirou do lamaçal do pecado, meu irmão. Ele me arrancou das garras do capiroto, do fedido, tá? Me deu banho, me curou, me justificou, fez de mim grande e forte. Eu estou falando isso espiritualmente, meu irmão, minha irmã. Tu acha que eu vou querer largar isso por prazeres deste mundo, por mentiras do diabo? Não. Eu estava comentando, não lembro com qual dos irmãos que eu estava comentando. Às vezes o diabo, ele vem, tenta colocar alguma coisa na minha mente, e eu acho graça. E eu, quando eu vejo, eu me pego dando risada. E aí eu falo para o diabo, ô cafifento, vai caçar outro. Porque nada que você tem me seduz. Nada que você tem me interessa. Por quê? Porque a minha fonte, que é Jesus, tem tudo. E é uma fonte inesgotável. Eu não preciso buscar em nada, em nenhum outro lugar. A minha fonte é Jesus. Aquele que já venceu o diabo. Você está entendendo? Eu não ando com derrotado não, meu irmão. Eu ando com quem é vencedora. Quem é vencedora? Cristo. Então é Ele que me move, é com Ele que eu ando, é com Ele que eu quero andar todos os dias da minha vida. Enquanto eu estiver
pela graça e misericórdia de Deus, fôlego de vida, eu quero falar e testemunhar do amor desse Deus. Eu vou fazer assim como João. Eu vou correr apressadamente, porque eu quero ser um crente vencedor. Isso não tem nada a ver com os meus erros, não tem nada a ver com os teus pecados. Tem a ver com aquilo que você entrega o teu coração para Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter Jesus na tua vida. Esse é o primeiro caminho. Tudo demais vos será acrescentado no tempo de Deus. Feche os olhos de vocês. Eu quero estar orando por vocês essa noite. Coloca o que a tua graça fez comigo. Comece a falar com Deus. Comece a pedir para Ele, para que Ele te visite, para que Ele te dê discernimento, te dê sabedoria, para que Ele te dê força, de repente, para você ser liberto